Nossos instintos e emoções são movidos por pulsões pré-históricas. Nossas instituições são medievais. E por último diz assim, nós temos uma tecnologia divina. Tudo aquilo que ficou soterrado e restrito ou rejeitado ou marginalizado está buscando seu lugar de poder. Então, você vai entrando nisso sem perceber e vai se transformando e vai mudando o comportamento, a atitude, a interpretação, a consulta, é uma forma de sonhar acordado, de fazer você lembrar daquilo que tu mesmo escolheu, só que você esqueceu ao longo da sua trajetória. Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diego Borges e hoje temos o privilégio real de contar com a presença do António Carlos Arras. Muito bem-vindo ao Discover Astrologia, António. Muito obrigado. Grande prazer e satisfação estar aqui com você e com a comunidade portuguesa e com a comunidade lusófona, né? Porque a gente já tem agora Lusófona. a associação aí em Portugal da astrolusofonia, né? Exatamente, isso também é muito importante e provavelmente poderás conhecer o Carlos por Bola, não é? Que é o apelido carinhoso que todos dentro da comunidade, a maior parte das pessoas conhecem o Carlos, o António Carlos por Bola. O António trouxe-nos um tema maravilhoso que eu estou muito também curioso para ouvir falar, que é este alvoreceres, não é? Da era de Aquário. Todas essas transições dos planetas transpessoais para estes novos siglos, nós temos aqui o Neptuno a entrar em Áries, Carneiro, Plutão, Aquário, Urano está quase a entrar em Gêmeos na altura desta gravação. António, como é que nós vamos começar a desbravar este mistério, esta coisa maravilhosa, todos estes planetas transpessoais mudarem de signo? Eu tenho uma trajetória assim que eu sempre fui pesquisando, questionando e buscando entender as coisas. Eu abandonei essa divisão de transpessoais e pessoais, porque basta um desses estar no seu ascendente, no meio-céu, que vira uma coisa pessoal, né? Ou na quinta casa. Então, assim, essas divisões, né, que se criaram e que se fizeram, elas, de alguma maneira, ajudam, né, você a estruturar esse saber, mas eu acho que se trata de um, de um fluxo da própria natureza. Tá? Então, eu também não sou partidário de influências ou de determinações ou inclinações, os astros como casualidade. Né? Eu acho que é uma instância de comparação para você entender o caos e a ordem com que a natureza se move e se manifesta em todos os aspectos, né? Então, assim, porque se fosse uma influência, uma causa, o astro, eles teriam uma franquia exclusiva dos perfis e destinos, mas isso não é verdade, porque você, dezenas ou centenas de vezes, eu tive ocasiões em que me disseram, isso que você está falando, o pai de santo disse, isso a taróloga também falou, etc. Né? Então, eu considero os oráculos todos como espelhos, né? Acho que é uma grande conquista da humanidade ter desenvolvido esses espelhos para refletir esse curso da natureza e como é que se manifesta e como é que se distribui de uma maneira aleatória, né, e caótica, e também que vai da ordem para o caos, né, que sempre está se renovando, sempre criando, sustentando e destruindo. Então, de fato, esse aspecto, né, que está se formando agora em junho, nós teremos o Júpiter em Leão fazendo oposição ao Plutão, né, e sextil ao Netuno e ao Urano. Então, realmente é uma marca que eu já venho há alguns anos já falando sobre a importância desse período, né? Que eu digo que é um meio Beethoven, porque no mapa do Beethoven eles estão em triângulo, né? Urano em signos de terra, Urano trígono com Netuno e trígono com Plutão. Urano em Touro, Netuno em Virgo e o Plutão em Capricórnio. E que também é o triângulo que está no mapa do Napoleão Bonaparte, né? Então, esse triângulo ele leva mais de 1000 anos para se repetir. A década de 40 também teve
esse triângulo pela metade, que eu digo que é o triângulo dos Beatles, dessa geração dos anos 40, né? Que fez uma grande transformação e revolução na cultura, em todos os aspectos, né? E agora nós estamos de novo com esse triângulo aí, que eu considero tão importante porque ele representa, ele simboliza justamente um novo e grande impulso para essa transição para o futuro, que é essa chegada da era de Aquário. Quer dizer, a gente está aí atualmente com o ponto vernal sideral está no grau 4,53 de peixes, né? Ainda falta uns... Eu anotei aqui a conta certinha, só um minutinho. Então, nós estamos ainda para chegar no grau 29 de Aquário, vai ser no ano 2377, tá? Que é Ainda falta onde... um pouco. Agora, há uma área de transição de mais ou menos 500 anos antes e depois, né? Se você for ver a transição da era de Áries para Peixes, 600 antes, no ano 600 antes de Cristo tem Buda, ali por volta do ano -6 tem o nascimento de Cristo, e depois, 600 anos depois, tem o Maomé. Então, nessa área de transição do Áries para o Peixes, realmente surgiram três grandes correntes religiosas, espirituais, que estão aí se degladiando até hoje, né? Então, é uma coisa que move o mundo. Então, eu considero que o primeiro alvor da era de Aquário é o Sputnik, né? O primeiro satélite artificial. Todo esse desenvolvimento que houve na Segunda Guerra, né, que teve esse triângulo com Urano, das V2, né, dos foguetes que os alemães, os russos desenvolveram muito, que depois deram base para todo esse avanço da astronáutica, das sondas espaciais e tudo isso, né? Então ali já parece para mim que já é um outro raio desse começo, é a própria desenvolvimento da imprensa, porque até ali, né, nos tipos móveis de Gutenberg, até ali os livros eram copiados à mão e ficavam restritos a um grupo muito pequeno de pessoas, né? E ali com a imprensa, que começou, como eu disse antes, lá atrás, né? Na era de Gêmeos, começou com as Os tabuinhas cuneiformes. de barro, né? Da escrita cuneiforme. Então, assim, é, e acho que agora nós tivemos depois a internet, né? Como a grande transformação, e que agora está se acelerando com a inteligência artificial, né? Então, isso eu acho que está trazendo uma revolução radical em todos os aspectos, né? Então, assim, é interessante também que a astrologia acompanhou o seu desenvolvimento muito em compasso com essa passagem das eras, né? Na era de Gêmeos, ela era primeiro uma religião, né? Então, o Aquário estava na casa 9. Na era de Touro, o Aquário está no meio do céu e virou uma questão de poder, né? Começar a ser usado pelos reis, pelos príncipes, né? Pelos os grandes líderes. Depois ela foi para a casa 11, na era de Áries, e se tornou realmente algo que se expandiu, né, por várias culturas, na Índia, na China, né, entre os árabes. Enfim, houve um desenvolvimento muito grande. Depois ela entra na casa 12, na era de Peixes, e se tornou algo ligado com correntes místicas, herméticas, iniciáticas. Foi perseguida, né, foi expulsa das universidades, houve todo um fechamento, né? E agora ela está chegando no ascendente. Então, eu creio que no ascendente quer dizer que vai se tornar uma questão pessoal, ou seja, as pessoas vão ter muito mais acesso a essa informação, o que já está acontecendo, né? Através do TikTok, do Instagram,
do YouTube, das redes sociais. Então, a quantidade de gente que está acessando, usando e se interessando. Então, eu acho que vai chegar ao ponto que as pessoas terão no seu próprio pulso, ou, em algum tipo de, ou no próprio celular, né, um dispositivo qualquer, toda a possibilidade de aprender, desenvolver e aplicar esse conhecimento, né? Então, essa passagem aí de Plutão em Aquário, eu acho que representa muito essa eclosão, né, da astrologia e de todos esses conhecimentos e da tecnologia como um todo, né? Eh, o Escorpião é o astro do meio do céu, né? É o signo do meio do céu. É, e nós estamos tendo a passagem de Sagitário para Escorpião, tá? Então, na era de Peixes, o poder está relacionado com o Olimpo, né? De pessoas nobres ou cultas ou educadas, enquanto que o povo, lá na mitologia, né? Quando o Júpiter derrubou o Saturno do poder, ele deu o oceano para o Netuno e o subsolo, né, o subterrâneo para o Plutão. Mas agora, quando esse escorpião está chegando no meio do céu, tudo aquilo que ficou soterrado e restrito ou rejeitado ou marginalizado está buscando seu lugar de poder, né? Então, nós vamos ter aí, eu acho que uma grande transformação ao longo da era de Aquário, em que o poder vai se tornar algo como uma organização, né, uma gestão, como já até existe um protótipo disso na Suíça, que eles têm o executivo é um colegiado de 7 pessoas, que dura 7 anos e que tem um mandato de 7 anos, cada ano um preside o colegiado, e no colegiado tem assento a oposição, ONGs e outras forças da sociedade, né? Então, acho que esse modelo presidencialista, né, do Sagitário no meio do céu ainda é uma coisa muito parecida com a monarquia, né? O, o presidente vira um rei praticamente, né? E ele é centro das atenções, tem um imenso poder de decisão, de interferência, né? Como a gente está vendo aí agora. Então, eu acho que no futuro, assim como o legislativo e o judiciário, vai ter que se transformar num poder coletivo, né? E acho Exatamente. que também aí a internet vai abolir vereadores, deputados, senadores, porque é possível com a internet, já seria possível agora, né? Fazer pesquisa de opinião, fazer plebiscito online, né? Então, se tem representantes, porque você não pode estar lá no lugar das decisões, né? Mas com a internet, lá aqui no Brasil já tem a votação, é toda em 5 horas sai o resultado instantâneo quase, né? Então, eu acho que a internet está trazendo uma revolução e tu vê a manipulação toda que é feita na comunicação, na propaganda, tem um impacto muito grande nas eleições, né? Então, eu acho que essa revolução vai ser assim paulatina, né? E ela é invisível até certo ponto e é secreta, é oculta, como é o símbolo de Plutão, né? Então, você vai entrando nisso sem perceber e vai se transformando e vai mudando o comportamento, a atitude. Então, assim, essa época agora a gente vai viver, vamos dizer assim, uma avant-première da Era de Aquário, nesse sentido, até do poder também, né? Então, Exatamente. É a e o Urano estreia. em Gêmeos, que é a casa 5, né? Então, assim, essa revolução também é muito intensa na identidade das pessoas, né? Então, todo esse movimento de identidade, as pessoas quererem se identificar com aquilo que elas elegem, com aquilo que elas escolhem, né?
seja em termos de gênero, seja em termos de ideologia, de religião. Então, acho que isso também é uma coisa que vai se intensificar nesses anos agora, essa questão de buscar essa liberdade de se identificar. Estão surgindo vários movimentos desses no mundo, né? Gente que, inclusive, está se identificando como animais, né? Que, no fundo, o zodíaco é isso, né? É um símbolo que sintetiza uma característica que é observada na natureza e nos animais, né? E o Netuno, também agora o Saturno em Áries, que é a casa 3, me parece que isso tem muito a ver com a comunicação e com... A Dona Emi dizia que na era de Aquário, Áries na casa 3 era... As pessoas vão falar a própria língua, todo mundo vai falar e ninguém vai escutar. Vai ser mais difícil ouvir do que falar, né? Todo mundo vai ter opinião, todo mundo vai querer manifestar sua ideia, seu ponto de vista. Eu, no meu tempo de jornalismo, teve uma época que eu fui responsável pela coluna das cartas à redação. E eu tinha que escolher lá em 150 cartas, uma ou duas, para responder, né? Então, para você se fazer ouvir antes da internet, era uma coisa muito difícil. Você subia um palco, subia um palanque, subia algum lugar que você... Ou uma coluna dessa é como se fosse um púlpito, né? Um lugar que você pode acender e se fazer ouvir. Então agora isso não existe mais esse problema, né? Um celular é ao mesmo tempo uma emissora de rádio, de televisão, um jornal, todos os meios de comunicação sintetizados nesse aparelho, né? Então, assim, as opiniões, inclusive eu acho muito interessante, quando tem um assunto que me interessa, é ler os comentários, porque os comentários enriquecem e abrem ainda mais o assunto, né? Que cada pessoa vai ali e fala uma coisa que ela não se sabia ou que não tinha sido levada em conta. E eu acho também outra coisa que vai acontecer é que a inteligência artificial vai ser uma curadoria do poder de alguma forma. Então, isso vai acabar se instituindo. Você vai ter que ser obrigado a consultar eu estou chamando de a nova Alexandria, a nova biblioteca da Alexandria. Então, você tem esse repositório, esse acervo, quer dizer, toda a internet já foi lida e aprendida pela inteligência artificial. Então, eu muitas vezes eu vou consultar um assunto e eu vejo que eu estava com alguns lugares, eu estava enganado ou mal informado. Então, aquilo te diz realmente... Claro que tem uma manipulação ali de quem programa, né? Então, ele é meio água Um morna, espelho, não é? muitas coisas, né? Às vezes é um espelho do próprio programador. Uma média. Mas enfim, é muito mais rápido do que qualquer outro sistema de busca que teve antes, né? E com a chegada aí da computação quântica, eu acho que isso ainda vai estourar mais. Aí se levanta um ponto que eu outro dia li de um prêmio Nobel norte-americano de biologia. Ele disse o seguinte: nós temos instintos pré-históricos, né? Nossos instintos e emoções são movidos por pulsões pré-históricas, do tempo das cavernas. Nossas instituições são medievais, né? Elas não conseguiram sair de uma certa estrutura que é muito hierárquica, né? Muito rígida e muito lenta para atender às demandas. Quer dizer, vão nascendo novas gerações, cada vez vai chegando mais gente no mundo e as instituições, as corporações têm muita dificuldade de se acompanhar isso, mesmo que queiram, né? Então, nós estamos sempre com uma demanda reprimida. Isso gera muita revolta e gera muito tumulto, porque as pessoas querem aquilo agora, né? Já, mas não é possível, né? A coisa não se torna acessível igualmente a todos tão rápido. E, por último, diz assim, nós temos uma tecnologia divina. Quer dizer,
assim, tem poderes divinos, né, entre aspas, divino, nisso da internet, do celular, e todas essas coisas que a gente está vendo se desenvolver por aí. Então, eu acho que isso aí é uma questão da era de Aquário. Vai ter também essa, essa sombra no leão, né? Quer dizer, cada vez mais você será fragmentado e diluído e bombardeado por imensas quantidades de informações de todos os lugares instantaneamente, né? Então, assim, é, então a luta pelo leão é a luta de manter a individualidade, né? De manter uma consciência de si mesmo, de manter um território pessoal, né? Uma marca individual dentro dessa fragmentação e coletivização que é o aquário, né? Sem dúvida, António. Então, Excelente. Eu acho que já deu um ótimo assim, enquadramento e eu vou aproveitar a experiência do António durante estes, sei lá bem, nós estamos há pouco a contar muitos anos de astrólogo, né? Já são muitos anos, até se calhar de outras já vem nos genes. E eu gostaria de perguntar ao António, nesta transição, porque você que já faz consulta há muitos anos, qual é que tem sido assim o desenvolvimento, as intenções, as pessoas estão a procurar as mesmas coisas nas consultas, nota uma diferença. Como é que é o consulente de hoje com aquele consulente quando começou lá a atender as primeiras eu fui consultas? perceber, em primeiro lugar, que existe uma diferença de gênero, que é a mais complexa de todas, né? Assim, não é a mesma coisa uma interpretação masculina ou feminina. E uma vez que eu estou na condição masculina, eu percebi que eu tinha que melhorar nisso, assim, que ser capaz de compreender essa cápsula espacial tem só uma mulher lá dentro, né? São 3 homens e uma mulher. E o chefe da cápsula é Escorpião. Fui ver lá os dados de nascimento. E ele disse assim sobre ela, né? Sobre a astronauta. Ela faz muitas hipérboles, né? Quer dizer, tudo que ela fala é em hipérboles, quer dizer, ela exagera. É tipicamente um comentário machista, né? E de achar que a mulher é fantasia, que a mulher é louca, que a mulher essa é a visão feminina que foi construída aí nesses últimos 2000 anos de grande desqualificação do Operação. feminino, né? Então, assim, é diferente, né? A mulher tem ciclos, né? Eu digo, o primeiro calendário do mundo foi o corpo da mulher, né? Porque as menstruações são mensais, menstruais, né? E, e a gestação são 10 meses lunares, são 40 luas, né? Então, assim, é, existe um osso com mais de 35 mil anos, existem pinturas nas cavernas que marcam as luas, né? Então, a primeira observação, a primeira relação é o astro mais próximo, né? É o que nós temos assim 3 dias que a gente não vê e temos essa oscilação entre o cheio e o vazio. Isso já diz tudo do que é. Tem um poeta árabe que diz assim: a mulher, mesmo despida, nunca está nua. Então, assim, sempre tem um véu, sempre tem uma subjetividade, uma sensibilidade, que é aquilo que está ali, que eu acho que o que faz a Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa ser tão poderoso, é exatamente que o Da Vinci conseguiu colocar ali naquela imagem o feminino, eu acho que o mais puro que eu já vi em obra de arte é que está ali. Né? Assim, aquela expressão, aquela postura, aqueles sombras dos olhos, nos lábios, você não sabe se ela está rindo, se ela está escarnecendo, se ela está tirando sarro da sua cara. Quando eu cheguei ali na frente do quadro, pensei, pô, eu não estou olhando o quadro que está me olhando. Então, e pensei assim, ó, mortal, você vai morrer e vai desaparecer e eu vou continuar aqui nessa janela olhando o mundo. Né? Então, a primeira grande questão que tem é as questões de gênero, né? E todas as suas variações sobre o tema, né? Então, é aí que eu acho que a interpretação tem que ser adaptada para isso. A seguir tem as diferenças étnicas, né? Assim, não é a mesma coisa tu fazer
uma interpretação para um caucasiano, para um negro, para uma pessoa negra, um negro, para um oriental, um amarelo, ou um indígena, um nativo, é outra, é outra interpretação, porque tem que ser de acordo, eu acho, que com o mundo da pessoa. Então, assim, a astrologia oferece um apanhado geral, mas eu acho que para você realmente ser eficiente, tem que entrar nessas filigranas e nessas sutilezas e nesses detalhes, né? Então, é, aí, a seguir disso, eu acho que tem a faixa etária, né? Assim, a faixa etária, as questões de criança, né, que vem o pai e a mãe saber, as questões de adolescente, né, que está entrando no mundo, se afirmando, aí tem as questões das pessoas maduras ou adultas, né, que é de poder, que é de carreira, que de construir, de realização, e aí começa a vir a parte da envelhecência, que é onde eu estou, né, que eu digo, tem a adolescência e tem a envelhecência, né? Então, a adolescência você aprende, você tem que aprender você tem que aprender como aparecer, né? E na envelhecência você tem que aprender como é que você vai desaparecer, né? Uau. Então, essa curva. E se tu pegar, fizer numa relação, a Dona Emi fez isso. Então, ela colocava o sol, né, como o símbolo da vida. Então, a evolução começa pelo ascendente, que é a Terra, que é o físico, né? Que é o corpo. Aí vem a Lua, que é a relação com a família, que o bebê ali ele reflete, né? Tudo que está em seu redor. Daí vem Mercúrio, que é o aprendizado da comunicação, da locomoção, do movimento. Aí vem Vênus, que é o embelezamento da adolescência, para atrair, fecundar, fertilizar. É preciso que haja beleza e atração, carisma, encantamento. Aí vem Marte, que aí é a disputa por ter um lugar ao sol, né? Você tem que começar a escolher uma carreira e tem que lutar para ser alguém no mundo. E aí então você vem no Júpiter, que é aquele período que você então colhe os frutos, você alcança aquilo que você lutou. Saturno, então você está já estabelecido e começa uma descida, e vem Urano, Netuno e Plutão, aposentadoria, e o pessoal começa a ficar muito mais interessado no além, na filosofia em tudo que é na Índia. Quando o sujeito chega nesse ponto, ele se interna num monastério, né, num ashram, e vai então servir a sociedade e vai abrir mão, renunciar daquilo que ele tinha para se preparar para voltar para onde ele veio, né? Os índios do Xingu, aqui no Brasil, têm um costume muito interessante. Umas tribos que tem ali, eles só dão um nome para a criança depois de 7 anos. Uau. Porque eles consideram que a criança ainda está chegando. E é verdade, né? Lá pelos 7 que ele vai para a escola e começa realmente a ter uma certa autonomia, né? O filhote humano é um dos que eu acho que é o único que leva tanto tempo para ser preparado para se virar sozinho, né? Uma girafa cai da mãe no chão e já sai andando, né? Então, Já a está nossa correndo. e a nosso cérebro ainda cresce depois de nascido, né? Então, Excelente. eu acho assim que tem essa parte da idade, e depois vem ainda as questões histórico socioeconômicas, né? Por exemplo, no Brasil, nós tivemos 300 anos de escravatura e tivemos um grande genocídio nativo. Eram 15 milhões, se calcula, hoje tem 1,5 milhão de índios, né? Mas a grande maioria não morreu, não foram mortos em combate ou em conflitos, morreram por contágio, né? De gripe aviária, gripe suína, que os descobridores trouxeram, né? Os europeus trouxeram, e eles não tinham imunidade para isso, né? E, do outro lado, então, assim, quando você
E no Brasil houve uma mistura de consanguinidades aí de todas essas etnias, então criou uma mistura, um tipo diferente. Mas você vê que os que têm mais. Às vezes, assim, eu vejo uma consulta e eu pergunto: vem cá, o seu pai é muito revoltado. Muitas vezes essa revolta se traduz em drogas ou em alcoolismo. Então, vejo que há um conflito entre, aqui, por exemplo, no Brasil, onde eu mais atendo, né, dessa questão, dessa formação de uma cultura que tinha alfabeto, tinha toda uma história já construída, europeia, com uma que nunca teve um alfabeto. Nenhuma tribo brasileira aqui da região desenvolveu nenhum alfabeto. A África também, o único país da África que desenvolveu o alfabeto foi a Etiópia. Então, são culturas que se comunicam pelo audiovisual. Inclusive, outro dia, recentemente, o Zuckerberg reclamou, né, aquele que é o dono do WhatsApp, ele falou que o brasileiro é o usuário que mais usa mensagem de áudio. O cara não quer Que giro. escrever, ele quer falar, entendeu? Então, porque é mais rápido, né? E não é linear, né? A escrita ele te obriga a ser sequencial e você na fala você pode ir e voltar muito mais facilmente, rapidamente, né? Interessante. Então, assim, aqui impera uma cultura audiovisual e de emoções e de sentimentos que acho que é fruto dessa fusão de África com os nativos brasileiros, na real, eles são descendentes de mongóis, né? Os mongóis saíram lá da Mongólia e durante 7.000 anos andaram e foram se espalhando e chegaram, eles, claro que derivaram também da África, né? Então, no fim, está tudo unido, né? Tudo Porque junto. são variações da melanina, né? E dos ambientes e dos lugares. Mas ela tem um impacto, assim, uma interpretação para um afrodescendente não é a mesma coisa do que é para um nativo ou descendente de indígenas ou um caucasiano, né? Então, assim, aí voltando lá atrás, eu entendi que essa questão das eras, que é sideral, né? Quer dizer, você tem que se remeter ao sideral para poder ver esse movimento. Então, a sideral, existem essas pessoas que se dizem tradicionais, né? Eu digo que os únicos tradicionais são siderais, porque todo aquele que usa o sistema solar tropical é um moderno, né? Que foi os gregos que desenvolveram isso, né? Que instituíram isso, o Hiparco, né? Então, a lunar sideral é a origem da astrologia, né? E está ligado com a questão do feminino e do matriarcado. E foi no Egito que passou de lunar sideral para a fundação do patriarcal, do solar, né, patriarcal e tropical, que foi os gregos que desenvolveram. Mas o primeiro sistema religioso patriarcal é dos egípcios. Inclusive, existe um mito que Osíris teria criado o mundo se masturbando. Ele não precisava nem de mulher, não precisava de nada, que o próprio sêmen masculino iria produzir tudo, que é mais ou menos o que impera aí, até hoje, de um certo lado, né? Inclusive, o faraó, anualmente, ele se masturbava no rio Nilo para que pudesse promover a fertilidade e a riqueza e as colheitas. Então, tu vê que isso foi se montando e eu acho que por trás disso está uma grande inveja e um grande medo do masculino, do poder da mulher de fazer pessoas, né? Eu tenho uma amiga minha que falou assim, ela é escorpião, ela falou assim, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, 3 bilhões e meio são mulheres, e a outra metade a gente fez. Isso é uma coisa muito sutil, né? Que É verdade, mas é verdade, não é? total verdade. E assim, daí você pode tirar muita coisa. Então,
Eu costumo dizer que a burca é exatamente a expressão do medo de um homem da mulher. Então, tem que escondê-la, tem que ocultá-la, tem que reprimi-la, tem que desqualificá-la dessa forma para poder controlar, né? Então, tu vê, não existe uma Dalai Lama, uma Ayatolina, não existe uma rabina chefe, não existe. A única religião que homem e mulher é igual é o candomblé. A mãe de santo e o pai de santo têm o mesmo poder. Então, assim, eu acho que isso é uma outra grande revolução da Era de Aquário, que vão ter que acabar com essa discriminação religiosa com as mulheres, né? Então, eh, então, assim, eu acho que o sistema lunar sideral se aplica mais às culturas orientais, porque ela é baseada na ideia da clã, do família, da tribo, da nacionalidade. Por isso que é muito difícil democratizar o Oriente, né? Eles não democratizam a moda deles. Sempre fica aquela questão tribal e aquela questão da hierarquia, da família e da, e da nação, né, e da tribo. Então, assim, a Solar Tropical é uma versão que permite o livre-arbítrio. Nela você pode ir contra a família, tu pode ir contra o Estado, tu pode ir contra a religião, você pode fazer o que você quer, né, entre aspas, né? Então, assim, eu entendo que o sistema lunar sideral e o solar tropical são expressões de uma evolução do ser humano que vivia em comunhão com a natureza, com animais e plantas, como é o zodíaco, né? Tem o zodíaco de plantas, esse zodíaco de animais ou de objetos, para uma questão de autoconhecimento, de livre escolha, que é a eleição, né? A democracia, você elege e alterna o Zeus, né? No sistema lunar sideral e esse que tem esse patriarcado dominante, você tem um líder que você troca por outro homem, você não troca por uma mulher, né? Então acho que agora Exatamente. as coisas estão se transformando com essa chegada da Era de Aquário, e eu acho que isso é uma grande libertação. Então, Certo. por último, em termos de interpretação, também tem as questões econômicas, né? E as oportunidades que a pessoa teve. Então, tem que adaptar a interpretação a eu acho que não é ser tradicional nem ser moderno, é ser contemporâneo, né? E ser capaz de interpretar à luz da necessidade da pessoa e não tentar puxá-la para um sistema, um sistema de crenças, né? E é, é parte, né, da natureza humana essa questão da crença, né? De querer buscar no que ela vê confirmação do que ela está disposta a aceitar, né? Então eu pretendo que eu não tenho nenhuma crença, eu não sou cético, eu sou descrente, mas eu também reconheço que também isso é uma forma de crença, entendeu? Então, não tem muito como você escapar disso, porque a nossa sobrevivência e perpetuação está ligada com você decodificar padrões, né? E saber se adaptar a eles e usá-los a seu benefício. Então, o primeiro Excelente. grande padrão que tem é primavera, verão, outono e inverno, né? Então, Perfeito. isso é o que os chineses chamam as mutações necessárias do todo, né? Então, tem um lado do mapa astral que está ligado com essas mutações e tem as mutações da parte, que é o que diz respeito à pessoa. E a interação ou interligação dessas duas coisas é que revela ou representa essa dinâmica. Então, às vezes, o todo está mais transformador do que a parte, e outras vezes a parte é que muda o todo. E isso varia também de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que são mais. Aliás, existe muito mais seguidores do que líderes, que isso é uma coisa que também vem da natureza, né?
Então, assim, Importante. isso cria uma série de conflitos, porque se você tenta empoderar um seguidor para se tornar um líder, provavelmente vai dar confusão, né? Mas poder Maravilha. mudar os líderes António, é uma forma de liberdade, né? excelente. Então, se o António pudesse dar assim algumas dicas para este ser humano que está a viver aqui este momento de viragem, não é? Nós todos estamos a viver todas as transições e vamos continuar a vivê-las. Quais é que seriam assim, algumas dicas que o António gostaria de deixar de importante? Porque às vezes o conhecimento astrológico pode ser levado para uma dimensão de medo. Ah, eu tenho medo disto, eu tenho medo daquilo, e o que é que vai acontecer com o Saturno, não sei aonde. E eu gostaria que o António trouxesse com a sua experiência conselhos, dicas, ideias que possam nos ajudar a todos a encarar estas novas É, vertentes eu de acho outra nova que perspectiva. eu acho muito boa a tua pergunta e acho primeiro que os próprios é que as pessoas que estudam astrologia são seres humanos, né, que pegam aquilo e podem interpretar ou conduzir de acordo com as suas crenças, né? Então, assim, eu acho que existe uma retórica muito errada ainda, né, do maléfico, do benéfico. Claro que existem situações, circunstâncias, eventos, experiências que são agradáveis e desagradáveis, são felizes ou que estão ligados a sofrimento. Mas atribuir isso ao astro, né, e fazer disso uma. Ah, as pessoas geralmente já falam o escorpião é um signo mal visto, né? Eu digo, então, corte os seus órgãos genitais, quero ver se é uma coisa ruim, então o mundo não existiria. Então, assim, eu acho que é, é importante esse autoconhecimento nessa época, né? E principalmente estar atento a essa tendência de overdose de informação, né? Então, isso, o celular, né, ele é extremamente. Agora, a Meta e a, a Microsoft foram obrigados a pagar 6 milhões de dólares por uma pessoa que abriu um processo contra eles dizendo que tinha sido induzida até quase ao suicídio por causa dessa Os adição algoritmos. à informação, né? Então, assim, de fato, é uma coisa que, para crianças, assim, eles entregam um iPad para um menino de 2, 3 anos, né? Então, isso é uma coisa muito complicada, porque é, isso estimula o cérebro, cria uma adição mesmo, a dependência dessa relação, né? Então, o sujeito está no espaço, mas não está aqui, não está presente, né? Então, acho que uma coisa importante é saber moderar o uso da comunicação, da informação e buscar autoconhecimento e pesquisar quando for consultar um astrólogo, uma astróloga, é, a qualidade dessa pessoa, a história dela, o que ela vem fazendo, para poder fazer uma escolha positiva, que tem muitas pessoas que se saem. E devido a essa grande facilidade de comunicação pela internet, é um ambiente que tudo pode ser dito, né? Não tem uma cobrança ou uma fiscalização ou um controle. É uraniana por natureza, né? Uma coisa que eu acho que tem que ser assim. Eu não sou a favor de censurar ou controlar, mas porque isso, eu estou achando que a inteligência artificial vai tirar ou vai ocupar um lugar que vai tirar muita gente que opera nesse nível de racionalização, vai ficar superado. Eu acho que quem conseguirá ficar nesse meio e continuar significativo é quem tiver sensibilidade, intuição, humanismo, souber antever crises, souber orientar, souber fazer a pessoa entender, compreender, porque a aceitação é a primeira grande ferramenta para você transformar, né? Então, eu acho que a interpretação, eu costumo dizer que uma boa interpretação é como sonhar acordado, né? Porque a pessoa já sabe o que ela é e o que lhe foi destinado. Eu tenho uma teoria de que aos 9 meses da gestação você sonha o seu futuro, né? E você sonha o que tu vai ser.
Depois, quando você nasce, é como se você acordasse, né? E assim como todo dia a gente dorme, sonha, volta para o útero do cosmos, mas você depois do meio-dia já não lembra mais que sonhou. Então, da mesma maneira, a vida humana, num dado ponto, a pessoa se esqueceu do que ela sonhou para si própria, o que a natureza espera dela, ou sonhou para ela, e aí vem esses conflitos e essas lutas. Então, acho que aí a interpretação, a consulta, é uma forma de sonhar acordado, de fazer você lembrar daquilo que tu mesmo escolheu, só que você esqueceu ao longo da sua trajetória, né? Que lindo. Aliás, vê que o Freud foi resgatar a psique ocidental pela psicanálise, buscando o sonho, né? Que o sonho é o mais antigo oráculo de todos e é a base de todos eles. Então, por quê? Porque no sonho você é capaz de criar os seus próprios arquétipos, seus próprios símbolos, e você também pode interpretá-los se você tiver paciência para isso, às vezes, né? Então, é uma linguagem do inconsciente com a persona, né? Com o eu, para se orientar, para se colocar, para se integrar, né? Então, eu acho que, no final das contas, o zodíaco é um sonho coletivo. É como se fosse, assim, um sonho que sintetiza o sonhar de todas as pessoas. Por isso que é tão eficiente. Mas tu vê que tem a casa 12, que é o Peixes, que diz o seguinte, que tudo que você estiver dizendo ou estiver vendo ainda não é só aquilo, né? Então, assim, o melhor assim, intérprete é a própria pessoa, mas, naturalmente, nem todos têm esse talento e essa disposição. Então, se vai aos intérpretes, né, procurar essa orientação, né, e esse esclarecimento. Excelente, António. Maravilha. Hoje mandaram uma mensagem e eu tenho a certeza que o António pode dar umas boas dicas. Hoje um colega, uma estudante de astrologia, mandou uma mensagem a dizer: Diogo, dá umas dicas para mim que eu estou a começar agora a atender. O que é que eu faço? Como é que eu faço? O que é prioritário? Claro que nós poderíamos fazer um vídeo só sobre isto, falar sobre como é que um astrólogo passa de estudante para atender outras pessoas. Mas se pudesse achar uma dica, duas dicas para alguém que está hoje a olhar, a ver este episódio e diz assim: eu sempre adorei astrologia, já tenho um conhecimento sólido e eu gostaria muito de atender o mapa de outras pessoas, como é que eu posso começar, A António? primeira coisa que eu digo é, por menos que você sabe mais do que quem não sabe nada. Então, assim, primeiro procure compartilhar o que tu acha que é pouco que tu saiba, né? Porque, na verdade, isso está no espaço, né? Isso está no todo. A dona Emília se referia à biblioteca do Cosmo, né? Então, tudo isso que já foi pensado, dito, pesquisado, uma parte está aí registrada em livros e redes e inteligências artificiais, mas isso também está vibrando, é algo que está. Então, se você começar a lidar com isso, e naturalmente você vai começar a se integrar, e às vezes você será capaz até de dizer coisas que você nem sabe que sabia, ou que fazem parte do conhecimento coletivo, né? Então, assim, eu sugiro sempre começar, para quem está assim iniciando, na base da socrática, da interrogação. Estou vendo aqui que você, Saturno, está na sua primeira casa. Você, na infância, teve contato com gente mais velha? Que é uma coisa muito simples de pegar o passado e juntar com a casa 1, que é a infância. Sim, eu morei com a minha avó e tal, não sei o quê. E aí, então, você vai fazendo um questionário. Em vez de afirmar, de se colocar no lugar de que tem que fazer um discurso explicativo e convincente para o outro, você começa com seus amigos, foi assim que eu comecei. Eu comecei a atender meus amigos e de graça, uma coisa informal. Então, se tu já tem algum conhecimento, faça um preço para fazer uma troca, né? Para fazer uma, uma, uma valorização desse trabalho, né? Mas eu acho que indo por esse aspecto, em segundo lugar, ou até diria primeiro, é fazer seu próprio mapa diariamente, né? Então,
quando eu comecei, eu fazia. Agora eu tenho tudo isso na cabeça, não preciso mais ficar escrevendo. Mas eu fazia um diário, eu fazia meus trânsitos diários e anotava o que tinha acontecido do lado. Então, eu fui me observando, né? E vendo como é que é para mim. E também, por exemplo, no dia que o Sol está quadrado com Saturno, eu posso ver como é que é para quem não nasceu com trígono que nem eu, né? Então, assim, Excelente os trânsitos perspectiva. te oferecem a oportunidade de você se botar no lugar que não é o seu natural e observar o que acontece ali. Por exemplo, outro dia eu publiquei, eu nasci quando o Plutão estava em Leão, agora ele está em Aquário. Então, eu estou chegando a penetrar nessa sombra desse leão. Quando eu nasci, 5 anos antes, tinha havido a bomba atômica, né? Eu cresci um pouco dentro dessa Guerra Fria e da ditadura e que houve no Brasil, e uma porção de coisas que Plutão, no meu nascimento, estava no meio-céu, né? Culminante. Então, e Júpiter e Vênus em Aquário, e o Netuno e o Marte em Libra, estão em Trígono e Sextil, né? Então, eu acho que a primeira coisa é se observar a si mesmo. E segundo, começar com essa técnica de fazer perguntas e de criar um diálogo, porque daqui a pouco a coisa começa a fluir e você vai vendo outros aspectos. E também dentro desse sentido, uma coisa que é muito importante, que eu sempre faço, é verificar a hora do nascimento através de progressões simbólicas sobre pontos do mapa natal, né? Começando pela casa 12, né? Que é a mais menos votada, mas eu acho que a casa 12 é a gestação. Então, quando eu vejo que tem questões de gestação na casa 12, eu pergunto como é que foi a sua gestação, como era a relação do seu pai e a sua mãe. Às vezes aparecem coisas incríveis assim disso depois. Mas eu não sei, porque a natureza botou nas mulheres um mecanismo de negação do que acontece nas gestações e partos para ter coragem de ter outro, né? Então, porque se todo mundo soubesse o que é um parto, muita gente não iria se candidatar à paternidade, maternidade. Então, é, essa progressão dos primeiros anos de vida e que tu faz perguntas, tu cria uma intimidade com a pessoa, né? Ela a falar dela, ela começa a contar a história dela e ver que aquela história está ali espelhada naqueles símbolos. E ali ela fácil, imediatamente ela já cria uma confiança, né? Uma sintonia, que eu acho que a grande questão da revelação, eu acho que a consulta de qualquer tipo de oráculo, ou até consulta médica, o que for, é casa 12, né? Quer dizer, uma revelação. Você vai penetrar num mundo oculto de alguma coisa que está inconsciente ou nem ainda se manifestou, talvez. Então, assim, então uma consulta tem que ser principalmente uma revelação onde a sintonia entre quem pergunta e quem responde é fundamental, né? Excelente. Porque é nessa sintonia, nessa confiança que se revelam as coisas, entendeu? Então, isso aí eu acho que Excelentes dicas, a António. base. António, a conversa, quando é boa, passa a fugir. Isso E é. eu gostaria muito que partilhasse com as pessoas que nos estão a ouvir quais são as suas redes sociais, António. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quem quiser, quiçá, fazer uma consulta consigo, como é que pode chegar até si, António? Por exemplo, no Instagram, onde eu mais publico, é, é, Alobola, né? Alobola Arres. Isso é um amigo meu que já faleceu, um grande aquariano, canceriano aquariano. Ele falou: por que você não põe teu nome Alobola? Eu disse: porque a Alobola é igual dos dois lados. É um palíndromo, né? Então, eu digo: excelente. Então, é só botar alobolaarres@gmail.com ou Instagram, lá no Instagram, Alobola. E Facebook, eu não faço mais nada e o YouTube eu Em nunca Instagram. me desenvolvi nisso. Então, eu gosto do Instagram dos Reels, eu fico fazendo aquelas
postagens que eu uso os vídeos, que fala muito, né? As imagens têm muita poder de comunicação e associado ao símbolo fica muito fácil de entender. Eu dou De visualizar. consultas, né, online. Quem quiser é só botar aí o Alô Bola Arres, né, que vai achar, vai ser fácil. Vai achar. E deixa-me aproveitar que no Instagram do António está lá o número de telefone para poder rapidamente chegar até o WhatsApp. Se tu Isso. estiveres a falar, se tu estiveres a enviar mensagem de Portugal, não te esqueças de colocar o indicativo do Brasil, que é 55, para Certo. poderes chegar até ao WhatsApp, aos números brasileiros, então é 55, depois 21 e o resto do número que está no Instagram do António. António, realmente, muito obrigado pela sua partilha tão Muito bom, generosa. Nós falamos Diogo. Eu tantas coisas. adorei a nossa conversa, foi excelente. Estou disponível quando você quiser, conte comigo. Vou contar porque ficou tanta coisa para perguntar, António. Sim, sim. E tu que se achaste o É mesmo, deixa infinita, aqui nos comentários. é uma conversa infinita. Deixa aqui nos comentários quais é que são os assuntos que gostarias que o António viesse partilhar aqui no Descobras Teologia, que eu daqui a algum tempo volto a convidar o António Ótimo. para poder partilhar um pouco mais da sua sabedoria. E tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.